Estamos perto de concluir a segunda semana da Quaresma de São Miguel Arcanjo, que tem como tema armas espirituais para vencer as batalhas. A gente vai repetindo isso, que é para nós entendermos qual é a proposta, né, que Deus nos faz nesse tempo de Quaresma aqui para nós. YouTube, Grupo Corações Ardentes, Comunidade Jesus Caminho Seguro, Padre Sebastião, para mim, para todos nós, né? É algo assim forte, importante, sério. E o tema de hoje também é muito sério, porque, Padre, já vou perguntar para o senhor, o que significa uma heresia? A palavra heresia, ela vem do grego e significa parte, né? Me parece que tem um pouco esse sentido de eu não aceito toda a fé, eu fico com a parte, eu quebro. A heresia é um erro de fé. Justamente por não aceitar o todo, a gente se apega a um pedaço da fé, sei lá, algo que agrada mais ou que vai de acordo com o meu pensamento, com a minha lógica. Então a heresia é um erro de fé. E ao longo dos 2000 anos de história da Igreja, foram muitas as heresias que surgiram e que foram combatidas pela Igreja, né, para que o depósito da fé se mantivesse íntegro. Assim como Jesus o entregou aos apóstolos e estes foram transmitindo de geração em geração, esse depósito chegou até nós do jeito que Jesus o entregou, justamente porque as heresias que foram surgindo para tentar deturpar os conteúdos da fé foram sendo combatidas uma a uma. Nos concílios, né, os grandes santos doutores da Igreja, eles inclusive ganharam esse título por sua ação combativa ali, né, contra as heresias. Então a heresia é um erro de fé, às vezes sutil, né? Às vezes a gente se deixa levar por uma heresia sem nem perceber, porque é muito, muito sutil, né? As primeiras heresias, muitas delas eram trinitárias. Por exemplo, dizia que Deus Pai, Deus era uno e único. Então Deus Pai era Deus, né? O Filho e o Espírito Santo eram criaturas de Deus. Então eram criaturas muito elevadas, criaturas acima de nós, mas criaturas, né? Foram criados por Deus. Então isso é uma heresia, porque nós sabemos pela revelação que Deus é uno e trino. E as três pessoas na Santíssima Trindade são igualmente Deus, né? Eles são consubstanciais na natureza divina. Então vejam como que é sutil, né? O erro da fé, a heresia, a gente tem que estar muito atento para não se deixar levar pela heresia. Uma heresia que foi combatida pelo concílio de Éfeso, né, sobre Nossa Senhora, que dizia que Maria era mãe de Cristo, mãe do homem Jesus, não mãe de Deus. E o concílio vem, combate isso e define como dogma: Maria é mãe de Deus. Vejam, esse dogma, inclusive, não tem a ver só com Maria, tem a ver com Jesus. Por isso que é preciso tomar cuidado. Quando a gente nega que Maria seja mãe de Deus, a gente na verdade está caindo na heresia nestoriana, que é uma das primeiras heresias cristológicas, né? Uma das quais a gente vai falar hoje. O que Nestório afirmava? Que em Jesus havia duas pessoas, a pessoa divina e a pessoa humana. Maria era mãe da pessoa humana, a pessoa divina era outra, né? Então Nestório colocou em Jesus uma divisão, como se houvesse duas pessoas. E a Igreja vem e diz: não, há uma unidade. A pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, foi gerada no ventre de Maria. A humanidade, o corpo, a alma de Jesus foram gerados no ventre de Maria, mas não há divisão na pessoa. É a mesma pessoa divina que agora se fez homem. Então, por essa razão, Maria é mãe de Deus. Entende? Aqui a Igreja combateu já tanto a heresia que negava a maternidade de Nossa Senhora, a maternidade divina, quanto a heresia nestoriana, que colocava uma divisão em Jesus. Uma coisa é a pessoa divina, outra coisa é a pessoa humana, gerada no ventre de Maria. Então isso é uma heresia, isso é um erro de fé. Tem a heresia monofisista, né? A heresia que se apega demais a uma só natureza. Jesus tem duas, natureza humana e natureza divina, sem confusão, sem mistura, né, de maneira plena, perfeita. E aí a heresia monofisista ela dá ênfase só a uma natureza, desprezando a outra, diminuindo a outra. Eu já citei aqui essa semana, acho que a heresia docetista, né? Dokeu, do grego, aparência.
Essa é uma heresia que dizia que Jesus era somente Deus, que a humanidade de Jesus era aparente. Então isso aí nega a realidade da cruz. Porque Jesus morreu? Não, aquilo ali é só uma aparência. Jesus é Deus, ele não pode morrer. Então a heresia, ela pega um aspecto da fé, deturpa aquilo e transmite uma nova verdade, né? Uma meia verdade. Então cuidado com as heresias. Eu fui citando algumas aqui, mas ao longo da história da igreja existiram muitas, várias, e foram todas elas combatidas por concílios, por grandes santos, né, que justamente porque combatiam ganhavam o título depois de doutores da igreja. As heresias contra o Espírito Santo. Então, muitas heresias, muitas, que graças a Deus e à assistência do Espírito Santo, elas foram sendo derrubadas uma a uma. Claro que ainda permanecem resquícios delas por aí, né? Quando, por exemplo, a gente tem uma espiritualidade assim muito pautada só no louvor, né? Então a gente se pauta muito pelo Jesus vitorioso, o Cristo da fé, o Jesus triunfante, vencedor da morte. Então a gente esquece da humanidade de Jesus um pouco. Ou pelo contrário, quando a gente quer só, não, tem que o social, a assistência aos pobres, porque Jesus quer que a gente faça caridade, então fica muito preso ao material e esquece. Então quando a gente cai nos excessos, ou para um lado ou para outro, a gente ainda está colhendo alguns resquícios de heresias que ficaram por aí. Então o que eu devo fazer? É que fazia Madre Teresa de Calcutá, né? Antes de cuidar de Cristo nos pobres, eu vou adorar Jesus na Eucaristia. Então ela tinha essa consciência da existência de Jesus divino, humano, sem confusão, sem mistura. Então é isso que a gente procura fazer quando conhece as heresias. Conheço para combater, né? Conheço a estratégia do inimigo para não me deixar levar por ela, para não ser derrotado por ela, para não cair num engano, né? Numa armadilha. Então a importância de conhecer as heresias é esta, né? Da gente não se deixar levar pelos enganos da fé, pelos erros da fé, que inclusive me colocam para fora da comunhão com a igreja. Né? Se eu escolho naquilo que eu vou crer, não, a igreja diz isso aqui eu concordo, mas isso aqui não. Então eu estou me colocando para fora da comunhão da igreja de 2000 anos. Isso é perigosíssimo, né? Para a minha salvação, para a integridade, entende, dos conteúdos de fé. Então é preciso acolher, dar o consentimento da fé a toda a verdade revelada, não ao que te é agradável, ao que você acha que é certo. Isso eu concordo, isso eu não concordo. Para com isso, isso é coisa do mau espírito, né? Renuncia a esse tipo de tentação de achar que não, a igreja diz assim, mas porque ela era arcaica, é um pensamento de outra época. Para com isso. A igreja de 2000 anos é uma senhora muito sábia. É uma senhora de 2000 anos, ela sabe do que está falando, né? Pela nossa salvação, pelo nosso bem, pelo bem dos seus filhos. Quando a igreja é dura, é exigente com alguma coisa, é porque ela é mãe. Mãe que educa, mãe firme, doce e firme mãe. Então é por essa razão que a gente precisa conhecer melhor as heresias, para não cair na tentação de ser levado por elas. Porque algumas são atraentes. Inclusive, os hereges tinham uma estratégia assim de colocar as heresias em forma de poema, porque aí ficava mais fácil do povo decorar aquelas verdades por trás das heresias, né? E aquilo ia entrando na cabeça e no coração. Exato. Então era uma estratégia de colocar esses conteúdos hereges em poesia, para eles serem mais assimilados e mais propagados facilmente, né? Então, cuidado. Hoje tem mensagem de texto, né, que a gente vai mandando para todo mundo, às vezes nem lê, não se dá conta de que às vezes está transmitindo ali um conteúdo herege, né? Então, cuidado. Conhecer a fé e conhecer também os erros de fé, para se solidificar num e tomar cuidado com o outro. Então hoje apresentar um pouquinho, claro que o tema das heresias é muito mais denso, né? Daria para falar muito mais que isso, mas eu nem tenho informação assim tão adequada para esgotar o assunto. Mas só para dar uma ideia, como que a gente precisa tomar cuidado com heresias que ainda continuam por aí. Foram combatidas, os concílios, os documentos da igreja já deram a definição sobre o que é o conteúdo de fé, mas às vezes elas ainda estão por aí, espreitando.
Então, muito cuidado com elas. E a gente gosta muito, sempre foi assim, mas a impressão que eu tenho que hoje é mais, nós gostamos de viver aquilo que é bom pra gente, né? Então nós queremos coisas que nos favorecem, que às vezes não fica ali, às vezes nos mostrando algo de errado que a gente está fazendo ou vivendo, mais ou menos como Herodes, Herodíades, né? João Batista. João Batista ali falou, olha, isso que vocês estão fazendo não é permitido. Não é permitido, isso não pode, isso não é bom, tá errado, né? E aí incomodou e Herodíades ali então dá um jeito de pedir a cabeça de João Batista. Então hoje a gente procura muito isso. Eu procuro o que eu gosto. Às vezes até os psicólogos, não sei se de uma forma errada ou não, mas vai dizendo isso, né? Você tem que fazer o que você gosta, o que te dá prazer, o que é bom. E a gente vai pensando, não que não seja, não é isso, mas a gente vai pensando só nisso. Então, se a religião católica está dizendo que eu estou vivendo tal coisa, ela está dizendo que isso não é bom, não pode, não deve, não, então eu vou ali, porque lá no outro lado está me dizendo, não, pode, não é bem assim não, Deus é amor, Ele aceita, Ele acolhe. Então, assim, bem sutilmente a gente vai vendo isso, né, padre? E exatamente esse estado de busca de realização pessoal, né? Satisfação. A gente se deixa levar muito facilmente. Então é preciso tomar um cuidado tremendo justamente nessas horas, né? Justamente nessas horas. Porque se o Evangelho não me questiona, se a fé não me, assim, entre aspas, não me coloca contra a parede para dizer, olha, o que Deus está querendo de mim, eu estou conseguindo alcançar, eu estou conseguindo viver, ainda que me custe. Parece que hoje a gente vai tirando a cruz, né, do Evangelho, a gente vai tirando o custo, o preço, e vai achando que isso é normal e que tem que ser assim, porque agora os tempos são outros. É muito, muito perigoso isso. Eu, sinceramente, isso compromete a salvação das almas, né? A gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado com esse tipo de heresia, né? Tem outro nome, mas no fundo é a mesma prática, né? De escolher, fazer uma fé customizada. A ideia é um pouco essa. Escolher o que me agrada e aí eu vou fazendo uma fé ao gosto do freguês. Não dá para ser assim, né? Ou eu aceito e acolho a fé como Jesus a entregou para os apóstolos, ou eu estou customizando a fé, fazendo uma religião ao gosto do freguês. Então, por essa razão, a gente propõe hoje como tema as heresias cristológicas, né? Existem outras, mas principalmente essas, não todas, claro, porque o tempo não nos permite e o conteúdo é denso demais, mas é só para dizer, Senhor, preserva o meu coração do erro. Aquilo que dizia São Francisco, onde houver erro, que eu leve a verdade. Então que eu entenda isso, que eu aceite isso, que eu acolha as orientações da Santa Mãe Igreja, que orienta desse jeito pelo bem da minha alma, né, pela minha salvação. Então que eu tenha essa docilidade, essa humildade, essa sabedoria, né, de lidar com todo esse tipo de situação enganosa. Então que pela intercessão de São Miguel nós sejamos livres de todas as heresias, né, de todos os enganos, de todas as ilusões, de todas as mentiras, e talvez isso esteja acontecendo. A gente tem alguém dizendo, não, vamos ali, olha, vamos ali lá nessa minha religião, isso pode, lá todo mundo é acolhido, todo mundo é aceito, cuidado. Que São Miguel nos livre e nos proteja dessa maldade e dessa cilada do demônio. Vamos rezar com muita fé. Você pensa aí nas intenções também que você está apresentando a cada dia dessa quaresma. Pensa também na sua penitência, oferece hoje, né? Por você, por todos nós e por essas intenções. E assim nós vamos rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.
Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Pedindo a intercessão de São Miguel, rezamos sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos também pedindo a intercessão, a defesa de Nossa Senhora, Augusta Rainha dos Céus, Soberana Senhora dos Anjos. Vós que desde o início recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por meio de vosso poder, persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo a sua audácia e repelindo-os para o abismo profundo. Quem é como Deus? Ó boa e eterna Mãe, vós sereis para sempre nosso amor e nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Amanhã, sábado, nós vamos concluindo a segunda semana da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Tudo aquilo que ouvimos hoje, talvez não foi possível entender o complexo, mas a gente entendeu o sentido da coisa, e isso é o mais importante. E amanhã nós vamos fechar essa semana vendo a armadura, que é o nome de Jesus, que é Senhor, que é Cristo, que é Filho único de Deus, do qual tantas heresias existiram e existem. Amanhã o Padre vai falar sobre a Eucaristia, a presença de Jesus em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia, que nós comungamos, que nós recebemos, mas que nós também adoramos. É isso, Padre? Isso mesmo. Não há remédio maior para a nossa ignorância, para a nossa fraqueza de fé, para os nossos pecados, que é a Eucaristia. É ali que
nós somos acolhidos, né, para o banquete, para participar do sacrifício de Jesus por nós. E acolhidos nesse banquete, acolhidos para este sacrifício, nós somos lavados dos nossos pecados. As duas, podemos dizer assim, a graça que Jesus nos dá, diminuindo a distância que existe entre Deus e nós, é a graça sanante e a graça santificante. Graça sanante porque ela nos cura do pecado, nas nossas feridas, das nossas misérias. E a graça santificante porque ela eleva a nossa natureza, nos aproximando mais de Deus, diminuindo esse abismo que o pecado coloca entre nós. Então, quando a gente falava antes das orações da Quaresma, né, de acolhida, às vezes os enganos, né, os falsos pastores vão tomando essa palavra como uma palavra de atrativo. Aqui você vai ser acolhido, né? Lá você é rechaçado. Cuidado com isso. A acolhida está na mesa da Eucaristia. E ali ela nos sara, nos cura, para nos elevar. Então, amanhã, dia que nós teremos a missa, às 8 da manhã, aqui na comunidade, né, na capela da comunidade, nós também temos a oportunidade de meditar na Quaresma de São Miguel sobre a Eucaristia, a presença real de Nosso Senhor Jesus, que nos sara, nos purifica e nos eleva. Então amanhã é dia de conversar um pouquinho sobre essa presença. Estejamos juntos então, vamos seguindo e nós vamos pedindo a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Anjos, desça sobre vós e permaneça sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Nós vamos continuar pedindo que São Miguel rogue por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós.